A paz no Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma lição de jovens, mais uma pré-aula aí para o amado professor, para auxiliar os nossos irmãos. A lição é a de número 8, a data é 25 de maio de 2025, a revista é Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel, e o título de hoje é Davi, um encontro, um livramento. O texto principal está em Provérbios 8:12, que diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Resumo da lição: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail, mesmo diante de um marido tolo. Ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Então falaremos dessa história no qual o Senhor deu um livramento para Abigail. Um livramento também para Davi, porque ele tomaria ali uma atitude precipitada que poderia lhe custar a missão que o Senhor tinha entregado em suas mãos. E também falaremos do tolo chamado Nabal, que não teve sabedoria de dar a resposta certa. E uma resposta que ela vem com furor, ela atrai a ira. Porque a palavra de Deus diz exatamente em Provérbios o quê? Que a resposta branda desvia o furor. E Nabal agiu justamente o contrário, fez justamente o contrário do que está escrito neste provérbio. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui. O texto bíblico está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 3 a 11. E era o nome deste homem, Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então essa aqui é exatamente a resposta de Nabal. Davi pediu ajuda e Nabal negou. Objetivos que o professor deverá se ater em sala de aula: saber que palavras tolas geram consequências indesejadas, ressaltar as virtudes de Abigail, compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam. Deus abençoe. Vamos então para a lição. Introdução diz assim: mais do que uma história sobre a tolice de um homem, mais que a história de Nabal, estamos diante de uma grande lição de virtuosidade. Estaremos falando então de Abigail, uma mulher virtuosa, prudente, sábia, sensível, corajosa e proativa. Falamos então de Abigail usada por Deus para que Davi não viesse sujar suas mãos de sangue diante da insensatez de seu marido Nabal. É disso que nós falaremos, desta lição maravilhosa. Poderemos aprender muita coisa através desta história. Podemos aprender muitas virtudes, algo que acrescentará grandiosamente na vida da nossa juventude, né? Nós precisamos agir com sabedoria. O cristão precisa agir com sabedoria em todas as situações de sua vida. Momentos que passamos, momentos difíceis que passamos, é a sabedoria do alto que nos dará a resposta certa. É Deus que nos dá a resposta certa. É isso que nós aprenderemos através dessa lição. Palavras tolas, consequências indesejadas é o tópico de número 1. Nabal, um homem tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo. Quem estuda a Bíblia, estuda muito a palavra do Senhor, sabe bem que quando se fala em Nabal, e em muitas pregações também se fala de Nabal, liga ele à tolice. A tolice, aquele que toma atitudes erradas, precipitadas, que não sabe responder com sabedoria. Este é o tolo, que faz coisas que trazem consequências, que tem atitudes que trazem consequências terríveis. Então, este é o tolo. Do que adiantou tantas terras e tamanhas riquezas? Ele era extremamente rico, porém não tinha sabedoria, não tinha humildade. O que sobejava em riquezas terrenas lhe faltava em juízo e sabedoria. Ele não teve juízo. Ele respondeu
ele deu uma resposta a Davi. Davi estava ali com um exército de 600 homens. Davi fez uma proposta justa. Veja bem que Davi não estava pedindo esmola a Nabal. Davi, ele cuidava também das terras, cuidava com que o povo ali, os povos estranhos, não atacassem a terra de Nabal. Só que ele não reconheceu. Ele tampouco quis saber quem era, porque ele vem a ter o entendimento de quem era Davi logo depois que a sua mulher Abigail traz esse entendimento a ele. Mas as suas terras eram protegidas, os seus gados os seus animais eram muitos por causa da proteção de Davi, mas ele nunca procurou saber. Então o homem tem que ser sensato, ele tem que ter juízo, ele tem que saber, ele tem que procurar conhecer para proteger a sua família, para proteger as pessoas que ele ama. Ele precisa buscar conhecimento, ele precisa estar antenado àquilo que acontece em torno de si. Nós precisamos de estudar a palavra do Senhor, precisamos da Bíblia, precisamos ouvir a palavra de Deus na igreja, mas o jovem, principalmente o jovem, ele tem que estar atento àquilo que acontece ao seu redor, até para que ele viva a vontade do Senhor de uma forma estratégica, pregando a palavra do Senhor nos momentos certos, nos momentos oportunos, nos momentos certos para pregar a palavra. A gente deve pregar em todo o tempo, essa é a verdade, né? Mas aproveitar o momento oportuno, por exemplo, quando o que eu digo, estar ali, o jovem é muito ligado à internet, então use a internet também para honrar o nome do Senhor, para evangelizar, para chamar as pessoas, para irem ao templo adorar o Senhor. Então os jovens têm que estar antenados, coisa que nós vemos aqui que Nabal, ele não estava atento àquilo que acontecia. Ele recusou, Nabal não só recusou, mas também insultou Davi e seus homens, ofendendo-os grandemente. Veja quão tolo ele foi, porque além de recusar, ele insultou a Davi e seus homens. Ele não poderia ter feito desta forma. O versículo de número 10 nós lemos, diz que Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge do seu senhor. Ele é só mais um servo. Quem ele pensa que é? Quem sabe, né? Essa foi a resposta de Nabal. Postura de um tolo. Abriu portas para consequências desastrosas que foram cessadas diante da sabedoria de Abigail. Ele abriu portas para uma consequência desastrosa, mas Abigail fechou essa porta com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do alto. Logo após recusar a hospitalidade a Davi, de recusar aquilo que Davi precisava, do alimento, da hospitalidade, de ser bem recebido, e ofendeu duramente, Nabal reuniu-se com seus companheiros em um banquete, pouco se importando com Davi. Então ele continuou a sua vida, reuniu-se com um banquete, onde se embriagou a ponto de perder a noção das coisas. É isso que a bebida faz. Há muitos questionamentos a respeito da bebida. Os jovens mesmo, eles com certeza é uma fase da vida que são oferecidos a eles esses prazeres, né? Esse tipo de prazer mundano. Só que a bebida, ela traz embriaguez, e a embriaguez traz decisões erradas. Portanto, é importante, jovem, se abster de bebidas alcoólicas. Não é bom. A Bíblia tem muito ensinamento sobre isso, tem muito mesmo. Não é o foco de hoje, mas nós aproveitamos aqui a oportunidade para alertar a nossa juventude. Em complemento, tal calamidade, então, né, continuando aqui a história de Nabal, após quase 10 dias, Nabal morreu. A palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa porque ela é enfática, ela é direta. Ela traz o entendimento. Mas o Senhor Jesus, nós vemos que Jesus ensinou através de parábolas. Então é uma forma. Também Jesus, além de traz um provérbio aqui direto, mas também traz uma história maravilhosa como essa história de Nabal, de Abigail e Davi. 2. Palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana. Quanto melhor usarmos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Então, a comunicação é a melhor forma de resolver os conflitos. Os conflitos, se todos eles fossem resolvidos em diálogo, não haveria guerras. Impossível haver guerras. Guerras travadas, guerras com poder bélico, quando eu digo soldados. Mas se todos os conflitos fossem resolvidos com a comunicação, com o diálogo, a sociedade hoje estaria num patamar totalmente diferente. E nós estudamos sobre isso exatamente falando do diálogo ali, né, de Davi e Mical. Se houvesse diálogo ali, talvez aquela situação que estava, né, que chegou àquele ponto, com certeza aquela situação seria resolvida.
o Senhor daria a resposta certa para eles. As palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes, e o Senhor acalmou a tempestade. A tempestade foi acalmada, uma serva do Senhor. Consequências indesejadas. Aquilo que o homem plantar, com certeza colherá. Essa é uma verdade bíblica. Está em Gálatas 6:7, está na Bíblia. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a palavra do Senhor que garante isso. Nabal plantou insensatez, certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. Ele era um homem insensato em tudo. Só que a pessoa insensata, ela comete insensatez contra as pessoas, contra um pequeno, chega uma hora que ela vai cometer contra uma pessoa que poderá trazer uma consequência desastrosa à vida dela. É isso que nós vemos. Nós vemos hoje um mundo violento como é. Muitos são grandões, caçam brigam, batem nas pessoas, só que uma hora encontram um maior que ele que dá um fim para ele. Infelizmente é assim, é uma verdade, é o que acontece. Então, Nabal ele era um insensato e a consequência dele não foi diferente. A colheita nesse caso teria sido realmente calamitosa, se não fosse a presença de uma mulher virtuosa. Nabal ainda teve um fim triste, mas a situação poderia ser mais grave, porque Davi estava com seus homens ali. A presença de uma mulher virtuosa, Davi com 400 homens foi ao encontro de Nabal para um trágico desfecho. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos. Abigail trouxe as provisões, recebeu bem a Davi e acalmou a Davi, falou sabiamente com Davi, alertando ele que reprovava a atitude do seu marido e alertando Davi sobre a relevância de manter as suas mãos limpas, de não sujar as suas mãos com o sangue de seu marido. Ela agiu com sabedoria. O Senhor certamente deu a sabedoria a ela e ela foi também, mais uma vez, sábia, sendo sincera quando ela falou a verdade ao seu marido. Foi sincera com Nabal. E nós vamos ver o que custou para Nabal aqui. Nós precisamos entender que, antes de prosseguirmos ao próximo ponto, precisamos entender que nos tempos antigos, a hospitalidade exigia que oferecesse alimento a todos os viajantes, não importasse quantos fosse a quantidade. Era uma ordenança. Era um costume, na verdade, era um costume do povo de Israel. Então, a hospitalidade era obrigatória. Então, Nabal ele descumpriu esse costume. Segundo, Davi não estava pedindo esmola, pois seus homens haviam protegido. Então, ele não estava pedindo esmola, estava fazendo algo certo, porém, recebeu essa resposta dura que suscitou a ira de Davi, mas que, ao mesmo tempo, suscitou a sabedoria de Abigail para contornar essa situação. 2. Uma mulher virtuosa. Abigail se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, receberia ali uma consequência trágica. Mas aquela mulher virtuosa, cheia de sabedoria, mulher sábia, sensível, entendeu a forma que deveria agir, no momento que ela deveria agir, corajosa, porque ela foi ao encontro de Davi, prudente, porque ela usou as palavras certas. Muitas vezes nós vemos as pessoas entrarem em confusões, em litígios, e por causa da palavra que foi falada ali, que ela poderia ser totalmente diferente, poderia trazer o mesmo conceito ali, porém com palavras brandas, mas traz com palavras duras, fazendo com que isto traga ira naquele momento. E persuasiva, também ela foi persuasiva, porque ela conseguiu aquilo que ela tinha em seu coração. Aquilo que estava em seu coração, ela obteve êxito. Então, com humildade, prudência, generosidade e sabedoria, que mais características dessa mulher, com humildade. Com certeza ela chegou humildemente a Davi. Com prudência e generosidade, porque ela levou aquilo que eles precisavam. E sabedoria, que foi, assim ela foi usada pelo Senhor para a restauração da paz. A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa ela edifica a sua casa. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Provérbio 14:1. Então, ela era uma mulher prudente, sábia, e ela edificou a sua casa. Enviada por Deus, o encontro entre Abigail e Davi foi divino. Foi um encontro que o Senhor permitiu, que o Senhor proporcionou para que a situação tivesse um contorno diferente. Então, esse encontro de Abigail com Davi
foi o melhor encontro se nós compararmos que Davi iria se encontrar com Nabal. A melhor resposta do Senhor, a provisão do Senhor foi o encontro de Abigail com Davi. E é assim que Deus age conosco, em muitas vezes em nossa vida, em muitas situações. O Senhor, nós chamamos isso de quê? Livramento. É isso que nós falamos muito, nós ouvimos muito falar, o Senhor me deu um livramento. É isso que o Senhor faz. Encontro com pessoas sábias ou situações com que algo não venha a acontecer de mal para nós, ou situações que aconteça algo para impedir que algo pior venha a ocorrer nas nossas vidas. Vou dizer, por exemplo, às vezes um pneu furado, nós estamos prontos a sair, o pneu está furado, mas quem sabe ali na frente não poderíamos acidentar, quem sabe um homem mau poderia aparecer para querer tomar aquilo que era nosso. O Senhor trabalha de formas que nós nem imaginamos e podemos ver isso através da Bíblia. Podemos ver através da palavra do Senhor. E aqui é mais um exemplo. O Senhor entrou à frente do problema para resolver aquela situação, porque ali tinha pessoas usadas por Deus. É assim que o Senhor protege os seus. É uma das formas que Deus protege seus filhos. Então, essa situação tiraria o futuro rei de sua missão. Ele tinha a sua missão de assumir o trono de Israel, mas, matando este homem, ele traria uma infelicidade muito grande para aquela mulher e também poderia fazer com que a sua missão fosse perdida por causa de uma atitude infeliz. Então, a sabedoria de Abigail fez com que Davi pudesse ser abençoado. Edificando a sua casa, a postura de Abigail foi determinante para que houvesse uma reviravolta. A falha foi de Nabal, mas quem pagou o preço e correu o risco foi a sua esposa. Por isso, o jovem ele deve ser prudente, ele deve pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Ele, antes de tomar alguma atitude no meio das pessoas que ele vive, até mesmo dentro da igreja, ele tem que pensar qual consequência haverá para aquele povo ali também. Então, sejamos sábios, que os nossos jovens sejam sábios, edifiquem como Abigail edificou a sua casa. É preciso que o jovem edifique a sua vida espiritual também. É preciso que o jovem edifique o seu ajuntamento ali de pessoas também, o seu lar, sua família, onde ele estiver. É importante que ele seja bênção para todos que estiverem próximo deles e não tomar atitudes precipitadas que trarão consequências desastrosas, muitas vezes que demorará tempos para se resolver por causa da emoção ali do momento, de não saber entender, de não saber dosar o seu ato ali no momento. A verdade é que precisamos da sabedoria do Senhor em todas as circunstâncias, principalmente no momento tenso como foi este na vida de Abigail. Não podemos edificar uma família sobre os princípios frágeis deste mundo. Não, de forma alguma. O mundo exige uma resposta de uma forma, mas a Bíblia mostra a resposta certa. Da palavra de Deus, do coração de Deus, procede a resposta certa. 3. Livramentos no tempo presente. Sobre fragilidade. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos dos erros e fragilidades negligenciadas? Quantas histórias foram interrompidas? Quantas? Hoje nós nem precisamos ir muito para ver quantas histórias são interrompidas por causa de atitudes frágeis, por causa de precipitações, por causa da emoção, por causa de entregar a sua vida para o inimigo e deixar que... Nós vemos, se ligarmos no jornal agora, procurar um programa televisivo, jornalístico, nós vamos ver as notícias ali, por causa de decisões frágeis, por causa de pessoas incapazes de dar espaço para Deus agir em suas vidas, porque o pecado tomou conta e não querem. Não é que o Espírito Santo ele é capaz de transformar a vida dessas pessoas, mas elas não querem. E sendo assim, tomam atitudes precipitadas, como Nabal tomou. Então, falta de maturidade, de diálogo, de compreensão ou ainda ignorância, arrogância, faz com que essas atitudes sejam cada vez mais frequentes em nossa sociedade. Só que o cristão, ele é diferente. O jovem cristão, ele não entra em confusão. O jovem também há juventude, energia, força, mas também é para ser usado para glorificar o Senhor, não é para debater com o irmão, não é para confrontar o ímpio ali no momento que ele nos humilha, quer nos humilhar, Não, de forma alguma.
A força do jovem é para ser usada na obra de Deus, para fazer a sua vontade. E para isso, meus irmãos, nós precisamos fazer o quê? Um autoexame, precisamos ter um autoconhecimento de nós. Mas quem faz isso? Quem nos auxilia nisso? O Espírito Santo. Ele identifica nossas fraquezas e assim nós depositamos aos pés do Senhor, pedindo que o Senhor preencha aquela lacuna com a sua vontade. É assim que devemos fazer. É assim que devemos agir. Senhor, e uma coisa interessante, importante, nós observamos isso através da leitura da Palavra de Deus também, do estudo da Palavra de Deus. Ler a Bíblia. Ao lermos a Bíblia, ela faz essa leitura em nós e nos aponta aquilo que precisamos melhorar. Jesus, ele é perfeito. A Palavra do Senhor, ela é transformadora e maravilhosa. Um mundo de adversidades. Quando havia as perseguições, os dramas e sofrimentos de seus homens, as injustiças de Saul, ele teve os seus dramas, ele teve as suas dificuldades, os riscos de vida de sua família com Abigail. Aqui, voltando a Davi, Davi teve as suas lutas. Nós precisamos pontuar as lutas que Davi teve. Foram muitas. Foi perseguido por Saul injustamente e várias outras situações que ele precisou reagir buscando a sabedoria do Senhor. Os riscos, agora quanto a Abigail, os riscos à sua família, as consequências da insensatez de seu marido, tudo isso são adversidades que existem neste mundo, que se apontam para nós, que se aprontam para nós. Com Nabal, sua tolice, ganância, falta de equilíbrio. Mas aqui nós vemos o diferencial. O diferencial que é aquele que tem Deus, ele dá a resposta certa. Ele tem o domínio próprio para dar a resposta no momento certo, para dar a resposta que trará consequências benéficas e não maléficas, como a Nabal, como aconteceu com a vida de Nabal. Jesus, ele é o nosso guia, o Espírito Santo da verdade, ele que nos mostra a direção, Jesus ao nosso lado, nos dando força para perseverarmos, Deus Todo-Poderoso olhando para nós e cuidando de nós, abrindo as portas. E por isso o nosso jovem não precisa temer diante das adversidades. Por isso os irmãos todos, nós não precisamos temer diante dos problemas, porque o Senhor tem cuidado de cada uma situação, e para cada uma situação o Senhor dará uma resposta abençoadora para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que possamos guardar isso e que Deus possa usar o professor em sala de aula e assim o Senhor falar poderosamente. Posso encerrar aqui com o Provérbio 14, 29, que diz: o que é tardio em irás é grande em entendimento, mas o que é de espírito precipitado exalta a loucura. Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu like, professor. Se inscreve aí neste canal para ajudar, para fazer com que a palavra do Senhor que chegue a mais pessoas. Deus abençoe e até a próxima lição.